A Cris lançou o livro também, João de Deus, O Abuso da Fé. Queria que colocassem na tela para dar uma força para minha amiga e também porque está muito bom. É um trabalho de investigação muito árduo que a Cris fez aí para levantar vários assuntos sobre esse livro, sobre esse caso que a gente ainda não debate. A Cris conversou com o promotor lá de Goiânia, que disse que é um absurdo o João de Deus não voltar para casa e falou dessa nova denúncia do Ministério Público contra o João. Cris, então conta pra gente aí as novidades. Nossa, Camila, obrigada aí pela publi. Realmente, eu tô olhando para esse caso, vai completar 5 anos agora, em dezembro de 2018, que as denúncias eclodiram na imprensa, na Globo e no jornal o Globo, e ele foi preso muito rapidamente, 10 dias depois da gente publicar isso na imprensa, ele foi preso, mas era uma prisão preventiva. Ele não foi preso ainda pelas condenações efetivamente. Então, ele ficou 15 meses, como você falou, na cadeia. E embora as condenações tenham saído nesse meio tempo, até agora ele já está condenado a 271 anos e 9 meses de prisão. Ele só ficou 15 meses na cadeia e foi liberado assim que começou a pandemia do coronavírus. Por isso que está completando agora 3 anos em casa. E para vocês entenderem assim a dimensão da coisa, a casa do João é uma mansão em Anápolis, né? É uma baita de uma mansão com vários andares. Ele tem lá uma cama de cristal, como as da casa de Dom Inácio, um chafariz, um quintal, enfim, é um bom espaço, realmente, é um home theater, uma sala assim, de televisão, de meio de cinema. Então, as vítimas sentem isso, a maior parte, algumas com as quais eu já falei, como um tapa na cara mesmo, né? Porque a condenação foi muito comemorada por elas como um processo de cura mesmo, né? Como um atestado de que elas não estavam loucas, que elas estavam falando a verdade e com punição para o acusado, né? Que nega todos os crimes. É importante dizer que ele nega ter abusado Uhum. sexualmente dessas mulheres. Mas é um tapa na cara delas, além ali do risco que elas eventualmente podem correr, embora o Ministério Público, eu conversei com o promotor Luciano Miranda Meirelles, ele diz que não há nenhum relato de vítima ter se sentido intimidada pelo fato de o João Teixeira de Faria estar em casa, mas ele está na prisão domiciliar, que é essa mansão em Anápolis, a mais ou menos 1 hora de Abadiânia, e é sempre bom lembrar a casa de Dom Inácio de Loyola, onde esses crimes ocorreram sistematicamente durante quase 40 anos. Para quem não sabe, pode ter gente que está nos vendo e não lembra direito do caso, né? O João Teixeira de Faria, nos atendimentos coletivos, ele recebia cerca de 1.000 a 2.000 pessoas por dia na casa de Dom Inácio. E aí essas pessoas faziam uma corrente de meditação, no final de cada corrente, da manhã e da tarde, fazia-se uma fila diante dele para pedir coisas, pedir curas, ele fazia bênçãos muito rápidas para essas pessoas, e algumas ele dizia: o médium quer te ver no aposento privativo, era tipo uma suíte, um escritório, e aí a porta trancada, ele abusava de cada fiel individualmente, mas na maior parte dos relatos aparece mais de uma por dia. Ele abusava dessas mulheres dizendo que era para cura. Por isso mesmo ele foi condenado por estupro de vulnerável, quando a pessoa vítima não está em condições plenas de reagir, e também violação sexual mediante fraude, né? Então, essas mais de 300 mulheres que denunciaram o João Teixeira de Faria para o Ministério Público e para a Polícia Civil de Goiás foram agrupadas em denúncias. São 15 denúncias até hoje feitas, que englobam 66 vítimas, com 148 funcionando de testemunhas, que eram os casos de crime já prescrito, né? Uhum. Então é isso, ele está em casa comemorando aí 3 anos de domiciliar, e como diz o promotor Luciano, ele comentou isso comigo, a prisão domiciliar para um sujeito que tem muito boas condições financeiras não é considerado uma prisão, né? Ele tem plenas condições, apesar de ter mais de 80 anos, o doutor Luciano diz, ele tem Até plenas casou, né, condições de cumprir a Cris? pena no cárcere. Boa lembrança, Camila. Ele, nesse meio tempo, quando ele foi para domiciliar, ele pediu autorização da justiça para se casar novamente. Ele já se casou várias vezes, estava casado quando foi preso, a primeira vez preventivamente. A ex-companheira dele, Ana Keila, que era essa que estava com ele quando ele foi denunciado, já se separou dele. Ela chegou também a ser denunciada porque acharam uma arma na gaveta de calcinhas dela, mas ela já foi absolvida dessa acusação. Se separaram e João Teixeira de Faria se casou de novo. E melhor do que isso, com uma advogada. E melhor do que isso, que já prestou serviços para o Tribunal de Justiça de Goiás. Gente, eu amo. Não, não falou o que queria falar, mas deu para entender. Tudo que estava ali
na cara da Cris. Eu não falei nada. Não falou nada, imagina. Ô, Cris, mas me conta uma coisa. Quando a gente conversa sobre esse caso, você é muito enfática de falar, de lembrar as outras denúncias, né, que envolvem o João Teixeira de Faria, né? A gente ainda costuma chamar de João de Deus, mas vamos chamar aí pelo nome certo, então. Que de Deus não tinha nada, não é verdade? Você que tá falando. Isso eu posso falar. Isso você pode falar. Escuta, você fala com todas as letras, isso está no teu livro também, sobre as suspeitas envolvidas em outros crimes, né? Então, teria até ocultação de cadáver, assassinatos, várias outras coisas. E o MP fez uma nova denúncia agora, que não tem a ver com abuso sexual, mas não foi exatamente sobre esses crimes aí que já estava no teu radar, né? Eu costumo dizer, Camila, que eu acho muito impressionante um sujeito que fica ali durante 40 anos, né, esses crimes acontecendo. A gente imagina que houvesse uma rede de proteção para perpetuar esse silenciamento das vítimas que não conseguiam reparação. Uma ou outra conseguiu fazer um boletim de ocorrência, virou processo no TJ e João Teixeira de Faria foi inocentado, isso lá em 2012. Então, quer dizer, eu sempre comento, eventuais cúmplices não estão sendo investigados, não estão sendo olhados, não estão sendo processados. Outros crimes, no levantamento que eu fiz, eu fui no Tribunal de Justiça, de Goiás, levantei todos os processos arquivados para o livro que mencionassem o nome dele em algum momento. E tem, sim, processos, aconteceram 2 assassinatos no estacionamento da casa de Dom Inácio, de assessores do João Teixeira. É claro que o nome dele foi mencionado, e aí é isso, resvalava no nome dele, rapidamente chegava a turma do deixa disso, sobrava para outras pessoas, ele nunca foi, ao meu entender, devidamente investigado, e acho que poderiam levantar de novo esses crimes e voltar a olhar para essas coisas, mas não, a denúncia nova que foi feita agora, dia 25 de novembro de 2022, foi o Ministério Público de Goiás ofereceu uma nova denúncia, o promotor também contou isso para a gente, por crime contra as relações de consumo, porque o João Teixeira, quem conheceu a casa de Dom Inácio sabe, ele vendia e recomendava, receitava para as pessoas que estavam buscando a cura, cápsulas de passiflora e água fluidificada como tratamento. Então, por não se dar para atestar a origem, a validade dessa passiflora, a origem dessa água supostamente fluidificada, eles estão processando, então, João Teixeira de Faria agora nessa ação por crime contra relação de consumo. Não, para mim a denúncia da Passiflora, assim, a gente está falando de denúncias que envolvem assassinato, pessoas mortas com o nome dele no meio, que não chegam a ser investigadas, não há nem investigação sobre isso. Aí, de repente, o MP faz uma denúncia por uso de Passiflora. Só eu queria deixar registrado aqui também a minha surpresa com a Passiflora no meio desse processo todo.